exaltar onde quer que a gente vá. E hoje, assim como temos feito todos os domingos, nós temos que agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude nesse novo espaço. Lá nós temos desafios tremendos. Aqui, quando chegamos, essa rua aqui de trás não existia. E aqui era um local também meio parado, poucos carros. Hoje a gente vê, passa uma avenida aqui atrás, uma avenida aqui ao lado. São desafios que o Senhor colocou para a gente há 22 anos atrás e que agora nós levamos para esse novo local. O que nós pedimos ao Senhor é que lá, assim como aqui, Ele nos abençoe, para que possamos fazer o trabalho dEle, aonde quer que seja. Deus tem nos dado o privilégio de aqui, sem parede nenhuma, sem porta nenhuma, até sem parede nenhuma, abrirmos a palavra dEle, cantarmos, escutarmos da palavra dEle, lermos a sua palavra, cantamos louvores abertamente, e o Senhor tem permitido isso, que lá possamos, por mais 20, 30 anos, o tempo que for, fazer dessa mesma forma. Isso é bondade e graça do Senhor. Então vamos iniciar o culto do Senhor, vamos escutar o prelúdio, assim nós nos preparamos. Vou pedir àqueles que podem, que fiquem em pé, abram suas Bíblias no Salmo 47 e vamos a uma só voz ler todo este Salmo, os 9 versículos deste Salmo. Salmo 47 tem por título editorial Deus, o Rei da Terra, e começa ao mestre de canto, Salmo dos Filhos de Corá. Salmo 47. Vamos todos. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Amém? Vamos orar. Pai bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Santo Deus, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Louvado e exaltado seja Teu nome, Santo Deus. Recebe da mão de homens e mulheres impuros, Senhor, todo louvor, toda honra, toda gratidão, Senhor, todo poder. Deus seja glorificado, Santo Deus. Por isso, Senhor, recebe dessas mãos que temos todo louvor, toda honra. Recebe esse culto de louvor e adoração ao Senhor.
Fala conosco nessa noite, Senhor. Entendemos que o Senhor tem tratado com as nossas vidas, tem curado as nossas feridas, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos chamou a atenção a partir desse púlpito, mas quantas vezes também o Senhor acalmou o nosso coração, deu paz, animou as nossas almas, Senhor. Por isso, ser louvado, Senhor, nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor e tudo isso nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor precioso, que tem nos ajudado. Em nome dele oramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar o hino número 21, Deus de Abraão. Os irmãos podem sentar. O Senhor nos chama nesse momento de culto, em louvor e adoração ao seu nome, para que possamos confessar os nossos pecados. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32 e acompanhe a leitura que vamos fazer nesse momento de confissão. Salmo de número 32. Diz assim a palavra de Deus, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste
a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com os freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa, oração individual. E logo depois, de alguns instantes, quero pedir ao nosso irmão presbítero Edson que venha até aqui à frente e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos participar de maneira individual nesse momento. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, Pai nosso que estás nos céus, nós vimos a Tua presença sempre reconhecendo quem o Senhor é, que Deus maravilhoso, único, soberano, Criador de tudo que há, mantenedor de tudo que foi criado. Ó Senhor querido, vimos humildemente a Tua presença, pecadores como somos, ó Pai, não teríamos outra forma de nos aproximar do Senhor, senão reconhecendo a nossa pequenez, o nosso pecado, Senhor. E, Senhor Deus, nos agarramos aqui nos méritos do nosso Salvador Jesus. Nos valemos dele, Senhor. No nome dele, o Senhor Jesus, nossa esperança. Nós vimos a Tua presença, Senhor. E aqui na Tua presença viemos confessar os nossos pecados, Senhor. Como os temos feito, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, fico tão envergonhado quando tantas vezes, Senhor Deus, cometo pecados que eu não tinha a menor necessidade de fazer. Ó Deus, tem piedade de mim. E assim também dos meus irmãos, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus querido, eu peço ao Senhor que envie sobre a Tua igreja espírito de arrependimento, como diz a Tua santa palavra, Senhor. E que possamos realmente, Senhor, vasculhar todo o nosso coração, nossa mente, Senhor. E, Senhor, fazer os nossos pecados todos conhecidos do Senhor numa prece de arrependimento e de súplica por perdão, Senhor. Ó Deus querido, tem misericórdia. Eu te peço por mim, pelo Teu povo reunido nesta noite aqui, Senhor. Senhor, perdoa-nos. E, ó Pai querido, quero ainda pedir ao Senhor que o Senhor nos fortaleça no dia mau, que o Senhor nos fortaleça no dia da luta contra o pecado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos faça vitoriosos nas tentações, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que no nosso dia a dia, no nosso dia normal de atividade, Senhor, nós glorifiquemos o Teu nome, pecando menos, Senhor, amando mais o Senhor, meditando mais na Tua santa palavra, Pai, e trabalhando, servindo mais ao Senhor na Tua igreja. Eu te peço assim humildemente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvemos a Deus ainda nesse momento de confissão com o hino Glória ao Salvador.
Vamos reler o Salmo 32, versículo 10, onde é afirmado a certeza do perdão do Senhor em relação aos nossos pecados. Diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém. Quero convidar a igreja, os que podem, a abrirmos a palavra de Deus, numa leitura sequencial que estamos fazendo em Mateus. Vamos ler todo o capítulo de Mateus, capítulo 4. Vamos ler de forma alternada. Os que podem ficar em pé e vamos participar desse momento, dessa leitura sequencial. Os títulos editoriais aqui: a tentação de Jesus, depois Jesus volta para a Galileia, a vocação dos discípulos, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Diz assim a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Vamos ler todos juntos o 23, 24 e 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou.
e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Agora, nesse momento, você tem a oportunidade que veio preparado, participar, além de cantar e louvar a Deus, trazer os dízimos e ofertas até aqui à frente. Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, debaixo do Teu cuidado, da provisão que temos em Ti. Te somos gratos, Pai, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos chama, Senhor, para Si. E te rogamos, Pai, que Tu continue sendo conosco, Tu continue nos abençoando, Senhor, que possamos, Senhor, devolver a Ti com liberalidade, dízimos e ofertas, Senhor. Que eles sejam utilizados, Senhor, para a expansão do Teu reino. E te rogamos, Senhor, por sabedoria, por parte do nosso conselho na administração desses recursos. É a oração que fazemos. Graças por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido aqueles que podem que fiquem de pé, para que juntos possamos louvar o nome do nosso Deus. Outro igual não
ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder maior.
De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
pode assentar. Boa noite, irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos ainda orar ao Senhor, intercessão, ações de graças. Curve sua fronte, nós vamos fazer agora. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus tão bondoso, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos trata como filhos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente. Em todos os instantes, Pai, podemos perceber a Tua boa mão sobre nós e nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, nós afrontamos o Senhor tantas vezes, ó Pai, e ainda assim o Senhor nos perdoa, o Senhor derrama graça, misericórdia sobre nós. Somos agradecidos a Ti, Senhor. Como igreja do Senhor, nós queremos também agradecer ao Senhor, porque o Senhor, de modo misericordioso, agiu sobre esta igreja durante todo esse tempo em que estivemos nesse espaço. Obrigado, Pai, porque aqui crescemos mais, porque aqui a Tua palavra foi anunciada, porque aqui certamente muitos receberam ao Senhor como Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor alimentou a Tua igreja, Senhor. Te rendemos graças por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por todos os que já passaram por aqui, ó Deus, de membros, diáconos, presbíteros, pastores, todos que foram usados pelo Senhor para o crescimento do Teu rebanho, Pai. Obrigado, Senhor, porque não certamente, como disse o apóstolo Paulo, não é Paulo, não é Apolo, mas é o Senhor quem dá o crescimento e usa os Teus filhos por misericórdia a despeito de quem nós somos. Pai, te rendemos graças pelo novo espaço que o Senhor já nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi quem abriu as portas, o Senhor quem fez os recursos, ó Pai, chegarem até nós. O Senhor foi quem levantou todos aqueles que trabalharam de alguma forma, direta ou indiretamente. Ó Deus, é o Senhor quem move a Tua igreja. Rendemos-te graças, Senhor, graças. E pedimos, Pai, que já na quarta-feira, no próximo domingo, naquele novo espaço, naquele novo templo, que o Senhor continue falando ao nosso coração, assim como te rogamos que hoje o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós pedimos, Pai, a Tua bênção também sobre os irmãos enfermos, aqueles que têm enfrentado lutas corriqueiras com a sua saúde. Ó Deus, irmãos que têm enfrentado lutas também na área do emprego, ou desempregados, ou mesmo ganhando pouco e tendo dificuldade para pôr o pão na mesa. Pedimos que o Senhor abra as portas necessárias, que o Senhor também dê sabedoria para gerir os recursos, que o Senhor ensine contentamento, ó Deus, a estes lares dos Teus filhos. Ó Pai, suplicamos também Tua bênção, Pai, sobre aqueles que estão frios, que estão desanimados. O Senhor conhece cada coração, mesmo que externamente esteja com o rosto, o semblante, com um sorriso. Ó Pai, o Senhor conhece o coração e pedimos que o Senhor, por misericórdia, que o Senhor reanime o coração, que o Senhor reavive, ó Deus, a sua fé. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre o Teu povo. Pedimos, Pai, a Tua bênção também sobre a nossa nação. O Senhor conhece as lutas que a nossa nação tem enfrentado há tantos anos, ó Deus, na área política, na área econômica. O Senhor conhece as dificuldades deste povo, mas o Senhor é um Deus gracioso. O Senhor é poderoso, o Senhor é quem coloca, é quem tira governantes. O Senhor é quem transforma corações e o Senhor é poderoso para fazer conforme a Tua vontade. E nós pedimos, Pai, tem misericórdia do Teu povo nessa nação. E ajuda-nos, Pai, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. É o que suplicamos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 12.
Nós hoje vamos expor esse texto, versículos 1 ao 9. E a partir da próxima semana a gente vai dar uma pausa em Gênesis e vai iniciar uma outra série. Depois voltamos para Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Vamos orar ao Senhor, suplicando a sua bênção. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que fala ao coração, crendo que a tua palavra não é superficial, vazia, mas ela é perfeita como espada de dois gumes que penetra o coração. E nós pedimos que o teu Santo Espírito faça com que essa palavra penetre no mais profundo. Queremos sair daqui, Pai, certos e que ouvimos a tua voz, despertados pelo Senhor, ensinados, encorajados. Tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor. Nós suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Adolescentes, quantas curtidas teve o seu último post desta semana? Talvez você não saiba o número, mas você tenha esta sensação de olhar. Adultos também. Nós queremos saber se as pessoas estão nos vendo. Mas olha, naquele dia eu postei assim, teve um alcance X. Naquele outro dia eu postei deste outro modo e não teve tanto alcance. Nós temos falado sobre o aspecto de que o coração do homem ama a centralidade. Nós queremos ser o centro das atenções, queremos o nosso nome sendo divulgado. E é interessante que o contexto fala muito sobre nome. Trazendo um pouco à memória, os irmãos se recordam da Torre de Babel. Eles queriam engrandecer o seu nome, que o seu nome fosse célebre. E aí, o trabalho de construir uma torre para que perpetuassem o seu nome. E aí, mais à frente, nós vimos em que Deus, ao invés de dar este nome a eles, célebre, eles recebem um nome de confusão. E ali as nações são espalhadas. Gênesis 11, versículos 1 ao versículo 9. E aí logo depois você tem a geração de Sem. E nós mencionamos no sermão, penúltimo sermão, o aspecto de que Sem significava nome.
E aí há toda esta questão de Deus escolhendo a quem Ele quer engrandecer o nome. Tudo isso para apontar para Abraão aqui nesse contexto, mas nós já vimos que na progressividade da revelação há um aspecto que aponta direto para a pessoa de Cristo. Então, ao invés de pensar em seu próprio nome como um grande nome, quantas curtidas eu tenho, será que as pessoas têm se importado comigo? A grande questão das Escrituras, ao mostrar esse aspecto aqui, é apontar para aquele que tem o nome acima de todo nome. Então, ao invés de pensar em si, olhe para Cristo. Já é essa a ideia que nós vamos tratar nesse chamado de Abraão. Irmãos, há um conceito que nós chamamos de progressividade da revelação. Abraão aqui, o texto de Gênesis 12, ele é um texto que faz uma divisória, o que chamamos uma dobradiça no livro de Gênesis, porque a partir daqui, por exemplo, há o estudo das alianças, de modo mais profundo de Deus com o seu povo. Obviamente, Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, você vê isso claramente, mas aqui há mais um aspecto de aliança, de Deus tratando o seu povo, Deus fazendo aliança com o seu povo, chamando o seu povo, Deus indo até o seu povo. Por exemplo, você não vê Abraão indo em busca do Senhor no texto. O texto já mostra claro que Deus é quem vai até Abraão, Deus fala até Abraão, Deus chama Abraão, mostrando esse aspecto soberano da aliança de Deus com o seu povo. Você não pode perder também o aspecto de que o povo estava no deserto. Moisés escreve o livro de Gênesis, entrega ao povo, ou seja, o povo ouve a leitura deste livro, e o povo está também em uma peregrinação para a mesma terra que Abraão peregrinou. E Deus está ali agora mostrando o povo dele que não vale a pena voltar ao Egito. Não vale a pena voltar. E aqui no caso de Abraão sai da tua terra, da tua parentela. As Escrituras vão mostrar que era um povo idólatra. A família de Abraão adorava os astros. Sai daí e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí vários aspectos poderiam ser destacados na progressividade da revelação e que vamos tratar à medida em que andamos na vida de Abraão. Mas, por exemplo, já antecipando alguns, é com Abraão que se inicia de modo mais sólido o aspecto da terra da promessa, da Nova Jerusalém. É com Abraão que nós vamos ver hoje também com mais ênfase, a questão da fé. É com Abraão que nós temos o aspecto do descendente, daquele que seria sacrificado, daquele que ressurgiria dentre os mortos. Começa com Abraão. Então há diversos aspectos e nós vamos perceber nesse chamado de Deus para Abraão. Crianças que estão anotando 3 aspectos. Fé, vocês já podem ir anotando. Fé, obediência e adoração. O primeiro desses aspectos é o da fé, como acabamos de mencionar. Nós vamos perceber que Deus chama Abraão, não porque Abraão é bonzinho. Nós já vimos no último sermão que a família de Abraão era uma família de adoradores dos astros, principalmente da lua, tendo a lua como o seu Deus. Mas as Escrituras colocam Abraão como o grande patriarca, como o pai de todos aqueles que creem, o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão foi amado e escolhido por Deus, isso está lá em Neemias. Crianças que estão anotando textos que o pastor citou, Neemias, capítulo 9, versículos 7 e 8, alguém que foi amado e escolhido por Deus. E a palavra de Deus para Abraão, inicialmente, versículo 1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, e aqui eu já abro um parêntese, volta e meia acabaremos chamando Abraão, mas é mais à frente que Deus muda o nome a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Lembre-se, acabou de ser narrado no capítulo 11, parte final, o que nós chamamos, lá no último sermão, de a redenção é um milagre.
Porque o trecho diz assim, olha, Sarai era estéril e não tinha filhos. Como então a descendência de Sem, que seria engrandecida, o Messias viria por meio dela? Como viria? Olha, Sarai não tinha filhos, Abrão não tinha filhos. E o chamado de Deus para Abraão de dizer, sai da tua terra, sai da tua parentela, implicava para ele, naturalmente, solidão. É você, sua esposa, você não tem filhos. Servos, tá bom, tem servos. Mas do teu sangue, você e sua esposa, mais ninguém. Ele toma Ló consigo nesse aspecto que mais à frente nós vamos falar nos próximos sermões da série de Gênesis. Mas lembre-se, a sensação era peregrinar numa terra que não... Sair da sua parentela, sair da sua terra, peregrinar para uma terra que não conhecia, sem descendência. Certamente é duro pensar sobre isso, mas servos de Deus que não podem ter filhos, sentem de modo mais duro quando esses aspectos nas Escrituras são citados. É doído. É doído tentar gerar um filho e só perder filhos. E muitos de nós ou vivenciam isso ou conhecem alguém próximo que já vivenciou. E Deus estava ali ensinando aquele povo que estava peregrinando que Abraão não partiu só. Deus estava ao lado de Abraão. Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso implica o cuidado de Deus guiando, conduzindo para onde ele iria. Irmãos, o que é que Abraão tinha em mãos de garantia? O que é que ele tinha? Ele só tinha uma coisa. A única que importa. A palavra de Deus. A única coisa que Abraão tinha em mãos era uma palavra. Deus falando, vai, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí entra o aspecto da fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Abraão não tinha nada palpável, ele não tinha terra, ele não tinha garantias físicas. Mas ele tinha algo que é plantado pelo próprio Deus, e como disse Neemias, alguém escolhido por Deus, amado por Deus. Deus mesmo põe a fé no coração de Abraão, fé que neste instante ainda não estava no que chamamos do ápice da fé, de maturidade de fé, quando nós teremos mais à frente no sacrifício de Isaac, Deus provando a fé de Abraão, chegando a uma maturidade de fé. Mas ainda assim, era uma fé operosa, vibrante, que o fez sair, mesmo com todo esse sentido, e aquilo sendo ensinado ao povo. Povo, olhem, vocês estão no deserto, caminhando para a terra da promessa, não sabem o caminho que Deus vai conduzir vocês, mas lembrem-se, o vosso pai viveu esta mesma peregrinação pela fé. O povo estava sendo exortado pelo Senhor no deserto a confiar na direção do bom Deus. Confiem na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Se Deus te manda avançar, avance. Mas tem um mar à frente. Lembre-se, é o contexto do povo recebendo esse livro. Tem um mar à frente, avance. Diga ao povo que marche. A palavra de Deus é suficiente. Abraão não era alguém pobre. Nós vamos ver também mais à frente quando Abraão chega para resgatar o seu sobrinho Ló. Você vai perceber que Abraão pega lá uma quantidade de homens nascidos na sua casa, capazes para a batalha. 318 homens. Abraão tinha uma clã. Abraão não era alguém pobre. Abraão ficou hospedado na casa de Faraó. Mas foi por causa da beleza de Sara, certo? Foi. Mas não havia na fronteira do Egito pessoas observando todas as mulheres que entravam nas fronteiras. Guarde esse detalhe para quando falarmos sobre Abraão lá com o Faraó. Mas perceba, Abraão não era pobre. Mas
ele tinha, meus irmãos, um certo conforto. Mas observe que Deus faz promessas para ele, de riquezas inclusive. O texto vai trazer pelo menos 7 promessas. Obviamente, as 7 promessas, o número é a ideia dessa completude, de que é a boa mão do Senhor, de que não vai faltar nada. Ele prometeu isso, mas ele poderia ter prometido aquilo. A ideia dessas 7, apesar de que até algumas dessas se entrelaçam, a ideia é de mostrar, Deus prometeu tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele sabia que era essencial para a vida dele. Ele promete fazer dele uma grande nação. E aí você se lembra, acabou de dizer, olha, era estéril, não tinha filhos. Prometeu para ele, olha, vou te abençoar. Ele diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei. E aqui a ideia é de grandes riquezas materiais também. Mas, sobretudo, riqueza espiritual. A terceira promessa, eu vou te engrandecer o nome. Você acabou de ouvir que as nações queriam nome célebre. E aí Deus disse, não, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou tornar célebre o teu nome. Em um contraponto, enquanto aquelas nações caminhavam em rebelião contra o Senhor, pensando na própria glória, pensando em si, Deus chama alguém para fazer a sua vontade, para andar pela fé, e promete, eu vou engrandecer o teu nome. Ele promete para ele o que Babel queria para si. Ele fala também, sê tu uma bênção. Apesar de ser uma ordem, a ideia aqui é, eu vou fazer de você um abençoador. Quinta promessa, abençoarei aqueles que te abençoarem. E aí você vai perceber, nesse abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou os que te causarem mal. Lembre-se, por exemplo, dos casos que foram similares, Faraó e Abimeleque, com Sara. Mais à frente veremos isso. E por que começou a ter problemas na casa de Faraó? Tem relação com aqueles que te fizerem mal, eu também pesarei a mão sobre eles. Por último, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembre-se que as famílias da terra acabaram de ser espalhadas em Babel, e aí Deus chega agora, separa aquela linhagem bendita, e diz, olha, em ti, estas famílias que foram espalhadas em Babel serão reunidas novamente. No teu descendente isso há de acontecer. Mas aí a palavra de Deus diz, Sarai era estéril e não tinha filhos. Gálatas capítulo 3, crianças, textos que o pastor citou. Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 14. É um texto bastante importante, vale a pena abrir. Gálatas 3, versículo 6 diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Só lembrando que o creu aqui é o mesmo que teve fé. É a flexão, a raiz da palavra grega é a mesma para fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que Evangelho? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, o aspecto da fé de Abraão é tão forte nas Escrituras, que ele vai permeando as Escrituras até chegar na pessoa de Cristo, mostrando que Cristo é o descendente que abençoaria as nações, abençoaria eu e você, porque nós não somos, pelo menos eu creio que não haja um judeu aqui de sangue. E como gentios, pela fé, fomos feitos filhos de Abraão. Com que propósito? Para que andássemos nas mesmas pisadas de fé que andou Abraão, olhando para o Messias, alegrando-se. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se nele. Não é fé em Abraão, é andar nas pisadas de fé que andou Abraão, olhando pela fé para um futuro incerto, solidão, tristeza, redenção. Abraão tinha tudo para dizer: olha, não dá certo. Abraão era alguém provavelmente estável financeiramente em Ur. Abraão era alguém com uma grande clã, sem filhos, fazer o que longe? Gerar descendência. Quando depois ele fala assim: eu não tenho filhos, tem só Damasceno aqui na minha casa. Para quem vai essa riqueza toda? Irmãos, andar pela fé é o que Deus requer do seu povo. Confie na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser suficiente. A palavra do Senhor diz: nós obedecemos. Deus dá a sua palavra bendita, Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, mas nós queremos seguir muitas vezes o nosso coração, cheio de orgulho. Queremos centralidade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não fui lembrado. Irmãos, a maior expressão da lembrança de Deus foi a cruz. Pare e pense. A cruz é o centro, irmãos, da nossa salvação. Na cruz, eu e você tivemos o nome pronunciado pelo perfeito sacerdote, intercedendo perfeitamente. Mas não, nós queremos mais. Que garantia Abraão tinha? A palavra. Salmo 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Mas nós, às vezes, pensamos em duvidar. Hebreus capítulo 11 também é um texto que cita o nosso texto. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus mesmo é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu vou ler até aqui. A questão é que a palavra do Senhor é suficiente. E se a palavra do Senhor não for suficiente para você, talvez a sua fé ou esteja titubeando, ou seja, uma falsa fé. Lembre-se do que Cristo fala a respeito do rico e o Lázaro. Senhor, alguém lá falar alguma coisa. E Jesus falou: olha, eles têm Moisés e os profetas. O que é isso? É a palavra de Deus.
Eles têm. A palavra de Deus é suficiente. Abraão é chamado o pai da fé. Alguém que inicialmente saiu, nós vamos destacar apenas este aspecto do nosso texto, justamente porque há outros aspectos da sua fé em outros textos à frente. Por exemplo, já antecipando também mais um, quando o autor aos Hebreus vai mencionar que Abraão tinha certeza que Isaque levantaria dentre os mortos. O texto vai dizer isso claramente. Fala assim, olha, nós vamos e voltaremos, eu e o menino. Plena convicção de que se Deus prometeu um descendente, olha, em ti, no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Farei de você uma grande nação. E aí nasce o descendente Isaque, em quem alegremente acolheu as promessas. Então, se Deus está mandando sacrificar, é porque ele vai voltar. Porque Deus prometeu, a palavra de Deus é suficiente. Segundo aspecto que nós destacamos no texto, a obediência. Crianças, tem um versículo nas Escrituras que diz assim: eis que o obedecer é melhor que o... Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Pode anotar aí se você está anotando textos que o pastor citou. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós vamos perceber, irmãos, que, observe esse aspecto, nem todo que obedece tem a genuína fé. Mas todo que tem a genuína fé obedece. É possível você cumprir aspectos externos da obediência. Cristo fala sobre os escribas e fariseus diversas vezes, e em uma delas ele fala assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês recolhem o dízimo do endro, do cominho, do coentro, das mínimas coisas vocês estão ali, fazem, mas negligenciam a misericórdia. E aí Cristo fala assim, olha, vocês deveriam fazer essas também, mas não pode omitir aquelas. Porque externamente você pode praticar atos de obediência, mas a verdadeira obediência que agrada a Deus, ela é somente fruto da fé genuína. Então guarde esse aspecto. Dito isso, o texto vai dizer assim no versículo 4. Partiu, leia junto. Partiu como lhe ordenara o Senhor. Até aqui. Partiu como o Senhor lhe ordenara. Você deve se recordar que quando Moisés faz o tabernáculo, constrói o tabernáculo, Deus faz diversas vezes o alerta na sua palavra. Faça tudo conforme eu te ordenar. Conforme você viu no monte que você faça. Você vai ver, por exemplo, também um pouco antes, quando Deus manda Noé construir um barco, alguns aspectos também, lá em Noé, de Noé fazendo conforme o Senhor ordenou. Capítulo 6, por exemplo, há este refrão, versículo 22, ele diz, assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Há outros versículos que mostram esse aspecto de Noé. E aqui, quando Moisés também narra Abraão fazendo conforme Deus ordenara, ele está mostrando que o povo de Deus obedece à palavra. O coração cheio de fé, ele atende, ele olha a palavra de Deus e tem como apreço, como verdade, como infalível, como protetora, como aquela que exorta, como caminho de vida. E no seu coração vai haver prazer nesta palavra. Salmo 1.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Outro texto, crianças, anote textos que o pastor citou, Salmo 19. Ele fala dos céus proclamando a glória de Deus, mas depois ele chega e fala, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, é fiel, dá sabedoria aos simples, são retos, alegram o coração, puro, ilumina os olhos, são as qualificações, é límpido, permanece para sempre, verdadeiro, justo, mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Irmãos, a palavra de Deus é para ser obedecida. Às vezes ela é difícil, é dolorida. Às vezes Deus trata em nosso coração como alguém que mexe na ferida. E aí eu menciono assim por vezes, olha, se o seu coração fez assim, eu acho que não é bem assim, eu acho que isso é exagero demais. Não, isso aí já é pensar, é literal demais, é fanatismo, é isso. Você pega o texto, abre, teu coração começa a querer achar fugas para o que a palavra de Deus exorta, abra o olho. Abra o olho, porque é assim o nosso velho homem. Nós queremos fugir das ordens do Senhor. É como uma criança pequena que tenta achar pretextos para fugir da vontade do Pai. E alguns detalhes o texto vai trazendo. Ele fala a idade de Abraão. Ele fala, olha, partiu, pois, Abraão, e tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75. Já estou velho, Senhor. Chama outro. Eu já não rendo mais. Eu nem posso ter filhos. Deus querendo fazer uma grande nação de alguém com 75 anos. Só se for pela fé. E a verdadeira fé gera obediência. Abraão sai, levanta e obedece ao Senhor. O texto vai falar, e lá chegaram. Versículo 5, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram e lá chegaram. Mais uma vez, conforme Deus havia o ordenado. Mas há um aspecto aqui, habitavam nesta terra. Ora, Abraão sai da sua terra e Deus o manda para uma terra dos cananeus. Agora volte-se e relembre onde é que o povo estava quando ouviu Moisés contar as histórias de Abraão. O povo estava no deserto, partindo para a terra dos cananeus. Povo que era conhecido pelos seus falsos deuses, pelas suas práticas terríveis. Povos em que, quando Deus fala a Abraão, mais à frente diz, olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade daquele povo. E quando Israel é libertado do Egito, agora a medida da iniquidade daquele povo havia se enchido. Então a ideia aqui é, os povos que habitam lá são povos terríveis, malignos. Eles sacrificam seus filhos. Eles abandonam os seus enfermos na estrada para morrerem. Eles têm seus falsos deuses, cultos imorais. Abraão saiu aos 75 anos e obedeceu e foi para onde o Senhor o mostrou. Israel precisava também ser lembrado, irmãos, que a sua peregrinação não seria fácil. Deus não chamou, eu lembro daquela música do pastor Paulo César que diz, quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Não tinha nada, olha, Abraão, você vai ser rico, tá bom, mas já é idoso. Você vai ter uma grande herança, mas não tem filhos. Vou te dar uma terra cheia de idólatras.
eu vou ser o teu Deus. Abraão sai, obedece e peregrina para aquela terra, com obstáculos. Deus não promete vida fácil para um crente. Pare de sofrer, venha para a nossa igreja, que aqui você vai ficar bem tranquilo, sua vida financeira, sua saúde, nada disso. É possível que até piore. Mas Deus promete paz que excede todo entendimento. A sua presença. Moisés, quando está lá com o povo, Senhor, se a tua presença não for, não me tires desse lugar. Abraão foi, obedeceu, tendo o Senhor ao seu lado. Irmãos, nós não podemos pensar em obediência ligada à barganha com Deus. O que é que eu vou ganhar? O próprio Deus. Há vários textos das Escrituras que falam sobre esse aspecto. O Senhor é a porção da minha herança. Na tua presença há delícias perpetuamente. Isaías 58, então te deleitarás no Senhor. O Senhor é meu pastor? Eu não sinto falta de mais nada. Eu tenho o Senhor como meu pastor. Irmãos, vale da sombra da morte, lutas, a igreja do Senhor vai enfrentar. Vai. Você acha que o inimigo está feliz e satisfeito de dizer, essa igreja ganhou um novo templo. Olha que alegria, lá vai ser tudo maravilha. Não. É como um leão rugindo, a quem querendo tragar. Não é seu emprego, não, é a sua alma. Mas nós temos a garantia de que o Senhor está ao lado da sua igreja. João Calvino, ao comentar esse trecho, ele diz assim: para uma terra que eu te mostrarei. Este é outro teste para provar a fé de Abrão. Deus não indica imediatamente a terra com o objetivo de manter seu servo em suspense, para que ele possa experimentar melhor a verdade de seu apego à palavra de Deus. Como se ele dissesse, aí ele parafraseia, João Calvino faz uma paráfrase agora e diz: eu ordeno que saia com os olhos fechados e proíbo que indague para onde estou prestes a levá-lo, até que, ao renunciar ao seu país, você se entregue totalmente a mim. João Calvino continua e diz: e esta é a verdadeira prova de nossa obediência, quando não somos sábios aos nossos próprios olhos, mas nos comprometemos inteiramente ao Senhor. Por mais que, portanto, Ele exija algo de nós, não devemos ser tão solícitos quanto ao sucesso, a fim de permitir que o medo e a ansiedade retardem nosso curso. Pois é melhor, com os olhos fechados, seguir Deus como nosso guia, do que, confiando em nossa própria prudência, vagar pelos caminhos tortuosos que Ele cria para nós. Deus projeta muitas vezes caminhos difíceis. E tentar seguir, eu sou obediente, eu consigo, eu sou bom, eu quero chegar lá e ter célebre o meu nome, porque eu consegui sozinho. Não. Feche os olhos e confie naquele que vai conduzir a trajetória até a Nova Jerusalém. Por fim, irmãos, a adoração é o terceiro aspecto. Crianças, fé, obediência e adoração. Versículos 7 a 9 do nosso texto, ele diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Aqui é interessante porque nessa promessa ele fala assim, olha, Abraão já era idoso. Obviamente ele morreu com 175 anos.
ele passou muito tempo ainda em vida, mas ele andou como peregrino. Abraão não possuiu a terra, quem possuiu foi Israel depois, que adentrou na terra e nas batalhas foi possuindo a terra. Então a promessa não é nem para você, Abraão, é para a tua descendência. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, os grandes carvalhais, essas grandes árvores, eram usadas pelos povos antigos para levantarem cultos aos falsos deuses. Aí você fala, então Abraão estava ali imitando. Não, irmãos, a ideia é de ressignificação. A verdadeira adoração não é assim. Não é para os falsos deuses, mas ele chega ali e adora ao Deus verdadeiro. Aspecto ligado à sua fé, à sua obediência, a sua fé nas promessas dadas pelo Senhor. Deus prometeu que será da tua descendência. E o que é que ele faz? Aqui será lugar de adoração. Olhando pela fé, pensando também nas próximas gerações, as gerações adorarão ao Deus verdadeiro. Enquanto Babel tentava construir uma torre para a própria glória, Abraão constrói altar de adoração a Deus. Por onde passa, ele vai lá e constrói um altar. E você vai perceber que na história da redenção isso acontecia. O povo de Deus, diante de grandes promessas ou de grandes marcos, parava, adorava ao Senhor. Porque nós fomos criados para adorá-lo. Existe plena satisfação na adoração. Aliás, só existe plena satisfação em um coração que adora, e somente aquele coração que possui a verdadeira fé pode de fato agradar a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Você deve se recordar de Caim tentando agradar a Deus sem a verdadeira fé. Ele foi rejeitado. Agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Porque Deus vê o interior, o homem vê apenas o exterior. Irmãos, nós precisamos rever o caminhar da nossa fé. Como é que nós temos cultivado a nossa fé? Talvez você diga assim, olha, eu vou para a igreja porque o meu pai mandou. Eu não gosto muito não, eu não entendo nada. Eu não sinto nada. Irmãos, nós precisamos, se você estiver nesse estado terrível, olha, eu não tenho fé. Faça como os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé, dai-me fé, porque fé é dom de Deus. Só Deus pode dar a verdadeira fé. Suplique por misericórdia. Mas a minha fé, eu já tive outro tempo assim, estou titubeando. Meus irmãos, nós precisamos suplicar. Suplique. Ore, crianças que estão anotando, ore por mais fé. Aplicação, ore por mais fé. Peça ao Senhor, implore. O que é que havia de tão especial para Abraão crer, sair, obedecer, sair adorando esse Deus? Irmãos, o que havia nessas promessas de Deus a Abraão é aquilo que nós temos de mais precioso. Porque você pode pensar assim, tá bom, eu estou suplicando, mas fé para quê? Fé em quê? Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se. Abraão
não estava ali peregrinando, pensando, Deus prometeu uma terra, que ótimo, essa terra maravilhosa, terra que manda leite e mel, eu quero essa terra. Não. A palavra de Deus diz que ele estava aguardando a cidade na qual Deus é o arquiteto e fundador. Ele estava olhando para aquela promessa que Cristo fez para os discípulos. Olha, vou preparar moradas. E enquanto isso, nós estamos fazendo o que com a nossa fé? Estou pensando em quantos posts eu tive no Instagram, estou pensando em conseguir passar naquele vestibular, estou pensando em abrir aquela empresa e dar certo esse negócio, estou pensando em tudo. Ao invés de olhar para a sua vida e perceber o que é central, o que é necessário, o que deve ocupar o centro do seu coração é a pessoa de Cristo. Você deve também se recordar tantas vezes que as Escrituras falam sobre obediência. Obediência, obediência, obediência. Quantas vezes Israel foi exortado num deserto? Lembre-se, esse texto foi mostrado a Israel ali no deserto, peregrinando, difícil, com o coração querendo voltar para o Egito, e Deus exortando: olhem para o pai da fé, olhem para o pai de vocês. Ele olhou para o descendente. O olhar dele estava naquele descendente, que ele nem sabia quem era, porque era estéril ainda. Já amortecido, como diz as Escrituras. Olhe para Cristo. Você não sabe para onde olhar? Só tem um lugar para se olhar. Volte-se para Cristo. Mire em Cristo. Fé em Cristo. Obediência é só de Cristo, não é a sua obediência. Falou de obediência agora, está falando... É porque, por mais que com a verdadeira fé nós desejemos a obediência, nós erramos, nós pecamos. E só a obediência do descendente de Abraão, que ele vislumbrou pela fé, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. É só por meio dele que você pode adorar. Não tem outra alternativa. Eu vou para a igreja todo domingo. Vá. Eu leio a Bíblia todo dia. Leia. Eu oro todos os dias nas refeições, eu busco ao Senhor, orar sem cessar. Ore. Mas não é aquilo que você faz, mas é o descendente de Abraão que fez. Tenha fé fitada nele. Obedeça. Obedeça como resposta a essa grande salvação que ele te deu. E não perca de vista que você foi criado para adorá-lo. E não tem coisa melhor do que fazer. Outra coisa melhor a fazer do que adorar o Senhor em tudo o que fazemos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Amadeu que nos dirija nessa oração final. Vamos ficar em pé? Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, talvez seja a última oração que iremos fazer aqui nesse local, Senhor. E se fôssemos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor deu a essa igreja durante todo esse tempo, não sei quando sairíamos daqui, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por momentos que tivemos aqui de alegria. Te agradecemos até pelos momentos que tivemos de choro, meu Pai. Porque até mesmo durante o choro, o Senhor nos abençoa, nos ajuda, nos fortalece. Até mesmo no choro, o Senhor nos consola.
Quantas vezes estivemos aqui orando, pedindo saúde aos nossos irmãos, e quantas vezes, meu Pai, o Senhor abençoou respondendo. Vale lembrar aqui o momento em que estivemos orando para que o Beto saísse da UTI. Vale o momento em que estivemos orando para que a Miriam fosse curada do câncer. E tantos outros pedidos de oração que fizemos, meu Pai. E o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, atendeu. Aqui também, Senhor, perdemos irmãos amados que estão aí com o Senhor, que o Senhor os levou. Lembrando nossa irmã Zélia, do nosso tio Zé, da irmã Chiquinha e tantos outros, Pai, que estiveram aqui conosco e estão aí na glória com o Senhor. Santo Deus, abençoa, Pai. Abençoa desde aqueles que iniciaram aqui. Aqui estamos com a família do presbítero Fernando, do presbítero Marcos. Abençoa desde eles, meu Deus, até todos que estão aqui hoje, meu Pai. Todos que passaram por aqui. Abençoa-os, aqueles que estão longe dos teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa trazê-los de volta, transforma os seus corações, meu Pai, anima-os, Deus. Ser com o teu povo, meu Pai. Meu Deus, quantos chegaram aqui bebezinhos, quantos até chegaram aqui, a mãe estava grávida, ou até mesmo foram gerados durante o momento que estavam aqui. E daqui saíram casamentos, daqui famílias jovens chegaram aqui namorando e casaram aqui, hoje têm filhos, e tudo isso é bênção do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, nós iremos para aquele novo local, e que diante daquele conforto, que nós não venhamos a nos acomodar, Senhor. Que possamos sempre lembrar do Senhor, que possamos aumentar o serviço a Ti, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, assim como foi pregado aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos levar a sermos pessoas mais obedientes a Ti, a buscarmos viver em santidade, Senhor. Abençoa a todos nós, a cada família aqui representada, meu Pai. Assim, nos leva para aquele local, Senhor, firmes no Senhor. Continua também abençoando aos nossos irmãos lá na congregação, e que já, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia, eles também possam ser uma igreja forte, uma igreja que tenha a sua história. Nos ajuda, Senhor, ser com o teu povo, ser com todos nós, Senhor, não somente nessa semana, mas até a volta do Senhor Jesus, porque um dia estaremos com o Senhor, mas enquanto não estivermos com o Senhor, continua conosco, meu Pai, nos ajuda. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.
Que bênção, irmãos.